Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast Direto ao Ponto. Eu sou o Edson Batista e nós estamos aqui realizando mais um encontro com um convidado especial, mas ao meu lado tem nosso companheiro. Fernando Forjado, muito bem-vindos todos aí. Hoje a gente tem um convidado, como o Ed trouxe, muito especial, um amigo querido, amigo de coração, parceiro na jornada, a gente que trabalha já com homens aí há algum tempo junto no Forjados para Vencer. Juan Flávio, que é referência aqui na nossa região nesse trabalho com homem, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Fala um pouquinho para nós aí, Juan, um pouquinho sobre você. Maravilha, maravilha. Agradeço o convite de todo o coração, né? Só na frente, na presença de feras aí, que é admirável mesmo. Falar sobre essa temática, que é uma temática tão delicada, talvez, nos dias atuais, e tentar me expressar de uma maneira também como que conseguir olhar para minha masculinidade de uma maneira que fizesse sentido compartilhar também com as outras pessoas, né? Então, acho que o principal, talvez, ponto que eu gostaria de observar aqui é essa trajetória de Juan como terapeuta, que foi justamente uma busca pela minha inteireza nessa energia do que é ser homem, ou o que é a masculinidade. Isso tudo me gerou muito conteúdo e que me colocou nesse caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, né? É um caminho de investigar, né? Porque até para você exercer esse caminho do terapeuta, exige ali um cientista, né, pesquisando sobre si mesmo, né? Seguir esse caminho. E esse conhecimento que a gente vai recebendo ali vai se tornando uma pessoa melhor também, né? Antes de exercer qualquer caminho da profissão, né? E pegando já esse gancho do que é, né, o masculino que a gente tanto aborda aqui, como que era, né, o Juan 10 anos atrás, né? Como que você se identificava naquela época com as suas emoções, com a sua energia do homem, ou até as referências dos homens, né, ao seu Sim. redor, como foi receber também essa energia? Conta um pouco pra gente dessa parte da sua vida. Maravilha, maravilha. Bom, chegou uma fase ali, talvez ali dos 18 até os 20 anos, foi onde realmente começou a cair umas fichas para mim, a respeito do como que eu deveria me posicionar como um namorado, por exemplo, dentro de um relacionamento. E eu comecei a ver através, primeiro, de uma parceira que eu não estava honrando, talvez, o relacionamento da maneira como ela sentia que seria melhor para o relacionamento. E eu até então não tinha me questionado, porque eu repetia padrões dos homens que passaram pela minha vida, pelos amigos que eu tinha. Então eu não tinha de verdade uma honra pelo relacionamento. Muito pelo contrário, eu achava que era da hora trair a namorada e depois contar pros amigos, né? Nossa, olha, eu. Ser homem, né? Isso. Isso. Então, pra mim era. Se eu fosse fiel dentro de um relacionamento, talvez no meu inconsciente eu via isso até como algo vantajoso, né? Então, essa foi o primeiro ponto assim que eu fiquei chocado, porque eu só me dei conta disso depois que eu vi que eu feri fortemente uma pessoa que vivia comigo, né? Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto assim que eu vi que eu estava repetindo um padrão. E aí que eu fui me deparar com a palavra machismo, que eu fui perceber que eu fazia, aprontava muito, e quando a parceira ela buscava fazer qualquer coisa que ela achasse que era da liberdade dela, eu agia com unhas e dentes dizendo que não é certo, que isso não é coisa de mulher. E eu comecei a perceber, quando eu vi que ela estava muito triste, que fazia sentido as abordagens dela, e até um ponto que uma amiga em comum me chamou de machista, e eu percebi, caraca, eu vou investigar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que eu tô sendo machista mesmo. Então, esse foi talvez o primeiro ponto assim que eu comecei a olhar para esse lado da masculinidade, que de verdade eu tava repetindo um padrão que até então no ambiente que eu vivia era normal e parecia até mais vantajoso ser dessa forma, né? Uhum. Isso é um ponto importante, né? Você se abrir para ouvir um julgamento, vamos dizer assim, nessa hora parece um julgamento, até porque a gente não se reconhece, né, como machistas ou fazendo esse tipo de atitude. E você falar, não, alguém está apontando alguma coisa em mim, eu tenho que parar para dar uma olhada, né, ver se isso está acontecendo de fato. E isso é difícil também de um homem falar isso, né? Sim. E talvez até pela sua idade que você começou a olhar para isso, né?
você falou da sua idade ali, eu fui reconhecer isso, cara, com 28, 30 anos. Começar a olhar para isso, né? Sim. Então é muito bom também que você... Sim. É bom ouvir, né, que você lá atrás já, desde novo no caso, aí já começou a sentir essa desconexão com alguma masculinidade meio Sim, torta, sim. né? Eu acho que uma chave, né, um gatilho que gerou esse tipo de reflexão foi por conta do autoconhecimento que chegou cedo assim na minha vida, né? Porque até eu acho que uns 16 anos começou a acontecer alguns movimentos na minha vida que me provocaram a olhar. Eu entendi que não é só o Juan, o ego, existe uma alma. Aí eu comecei, né, religioso como eu era, eu fui educado dentro da igreja católica e tudo, e comecei a refletir, que alma é essa, que espírito é esse? E depois daí começou a surgir outros conteúdos como esse que surgiu, né? Até então eu não tinha ainda refletido sobre o que era ser machista. Até que eu percebi que de verdade eu tinha comportamentos e eu achava super normal. Porque no meio onde a gente vive, né, com homens e tudo, a gente compartilha e o cara ainda compartilha o machismo dele e aí a gente vai cria uma rede, né? Sim. Então ali assim foi muito por conta dessa busca, talvez, né? E talvez essa é a chave que quando eu quero apontar um caminho para alguém, eu falo, cara, começa olhando para si, que quando você começar a olhar para si, naturalmente vai surgir algumas outras reflexões que você nunca tinha olhado. Mas primeiro eu comecei a de fato olhar para mim, tanto que esse que para mim era um xingamento, o me chamar de machista, eu comecei a refletir que tinha certa razão a pessoa, né? Então o autoconhecimento ele me provocou eu analisar por que que a outra pessoa está me chamando de machista, sendo que eu não me sentia nesse papel, muito pelo contrário, eu acreditava que eu estava experienciando e vivendo algo que era do cotidiano de qualquer outro jovem da vida, né? Então eu acho que essa foi a chave ali que me deu, porque eu já estava nessa busca de entender quem é eu, quem sou eu, para onde vou, de onde venho, né? Começou a surgir bem cedo, então ali talvez foi um gatilho bem legal para mim, né? Essa jornada cósmica. Com quantos anos, Juan, começou essa tua jornada? Se você puder falar um pouquinho mais pra gente, né? Sobre quando começou esse autoconhecimento que fez você refletir, essas questões de começar a trabalhar tão cedo, né? Sim. Se você puder explorar um pouquinho mais a respeito, não só de quantos anos, mas por que você lembra, por que você começou a olhar? Sim, lembro. Eu me julgava sendo uma pessoa boa, com bons princípios, eu acreditava. Quando começou a acontecer uns fenômenos paranormais, digamos, comecei a ter algo que é chamado dentro da ciência a catalepsia progressiva, que é quando você desperta no sono e você não consegue se mexer, aonde é conhecido como a paralisia do sono, né? E eu começou a acontecer alguns eventos desses comigo, isso quando eu tinha 14 anos, e isso foi recorrente até os 16. Até que na minha investigação, um amigo meu me falou, que estudava comigo, falou, eu tenho um tio que pode te ajudar com isso. Aí ele falou sobre espiritismo. E no tempo, hoje eu pratico a busca sobre a espiritualidade e nisso busco várias fontes, né? E no tempo ele falou que o tio dele era espírita. E eu já fiquei, opa, como assim espírita? Né? Para mim era uma coisa meio muito estranha. Faz macumba. Faz macumba. E aquilo foi estranho para mim. Mas aquilo foi tão chocante para mim porque começou a acontecer seguidamente e ninguém me compreendia dentro do meu ciclo familiar e de amigos que eu quis saber mais. Aí eu não fui nem querer saber sobre o tio dele, eu já fui querer saber por que que o tio que fazia, que era do espiritismo, conhecia aquilo. E realmente eu comecei a pesquisar e aí comecei a entender que existe um corpo físico e existe um corpo espiritual, e quando a gente dorme acontece alguns fenômenos paranormais, onde se desliga, se desconecta, né? É chamado, o espiritismo chama de três corpos, né? Tem outras culturas que vão falar de 7, de 9, de 32, mas eu entendo dessa forma, que existe três principais corpos: corpo físico, perispírito e o corpo espiritual. Então, nesse momento, eu comecei a me ver dormindo, né? Comecei a perceber isso, e daí foi curioso para mim, porque quando eu estava deslocado, eu comecei a ver também que existia
outras formas de vida que eu entendia que eram espíritos que estavam ali querendo se comunicar, fazer mal, e foi nessa investigação que eu comecei a buscar um pouco mais a respeito de autoconhecimento. E até então, para mim, isso era novidade. Então, foi mais numa busca de entender esses fenômenos. E aí eu fui chegando dentro da doutrina espírita, comecei a estudar mesmo, comecei a conviver com pessoas que também falavam que existe esse campo espiritual, e acabou que isso se tornou algo familiar para mim. Posteriormente a isso, que eu fiquei nessa busca do espiritismo até os meus 18 anos para buscar entender, eu tive contato com uma comunidade mais isolada, aonde eles tinham práticas xamânicas, aonde eu conheci através da doutrina do Santo Daime, o chá sagrado da ayahuasca. E aí eu conheci outras pessoas de várias religiões e doutrinas, judeus, aqueles que eram das escolas iniciáticas, da maçonaria, filósofos, professores. Aí eu conheci gente do mundo inteiro que fazia parte daquela comunidade, que me expandiu assim de uma hora para outra. E eu pude olhar para essas temáticas. Aí eu fui buscar sobre autoconhecimento, e nesse período foi aonde eu tive a oportunidade de refletir também sobre as questões do meu entendimento de o que é ser homem, né, de masculinidade, tudo. Então foi nessa faixa ali que aconteceu. Legal, Juan. É legal, interessante saber que você despertou cedo através da espiritualidade, que com certeza trouxe para você muito conhecimento, né? E você é o homem que é hoje, tem um conhecimento, eu conheço um pouco da sua história, né? Um conhecimento absurdo nessa área. Mas também eu vejo que, em contrapartida, tem muitos irmãos, muitos homens, mulheres que começam a buscar a espiritualidade e se perdem um pouco, digamos assim, se perdem de que jeito? Acabam esquecendo um pouco de se aterrar. Então, o quanto que você vê a espiritualidade nessa questão de você, vamos dizer, começar a focar demais nesse lado espiritual e esquecer um pouco da parte terrena, da parte que a gente viu? Quanto isso influencia, principalmente na masculinidade, no homem hoje? Importante, importante. No mesmo ponto que foi muito benéfico, essa busca sobre a minha natureza essencial, que é a parte sutil da alma, inevitavelmente eu vim para outra polaridade, né? Que é a polaridade, a gente fala yin yang, né? Masculino e feminino. E eu fiquei muito sutil, muito no campo intuitivo, a ponto que dediquei uma parte da minha vida, uma década talvez da minha vida, somente para estudos da espiritualidade. E aí não conquistava nada na vida, né? A nível material, de fato cuidar das minhas relações, dos meus negócios. Houve um período da vida, de tanto que eu neguei as coisas da matéria, eu me tornei Rastafari da vida, viveu a filosofia Rastafari, né? Onde eu fazia mochilão e tudo, e tinha essa ideia começou a surgir de buscar viver da troca. E tem pessoas que fazem isso e que são muito felizes. Mas ali eu fui vendo que eu fui perdendo o poder mesmo de poder criar as coisas na vida, a ponto que eu fiquei incomodado. Então algumas pessoas elas acabam acessando essa dimensão sutil, espiritual, e naturalmente elas acabam admirando a tal ponto esse mundo sutil que começa a desconsiderar algumas coisas aqui. Porque aqui da matéria, imagina que a gente já conhece muita coisa. Até os meus 18 anos eu aproveitei muito disso aqui. E bebi, conheci drogas, e as noitadas, as baladas. Então tudo isso eu já tinha aproveitado, né? E vi até onde eu posso ir aqui na matéria. E quando eu tive contato com o espiritual, eu pude ver que existem outras formas de experienciar a vida. Então algumas pessoas elas acabam se desconectando da realidade por essa busca incessante por esse campo espiritual, que é um grande mistério para nós, né? E se eu estou aqui, vivendo na Terra, aterrado com um corpo biológico, naturalmente eu tenho um dever de experimentar as coisas que existem aqui na matéria de uma maneira saudável e apreciar isso tudo. E eu acho que é um ponto que o homem, se ele busca muito esse lado sutil,
ele acaba perdendo a sua força, que é algo natural do homem em si. De realização, né? Isso, das conquistas. Vocês acham que ele acaba fugindo um pouco desse mundo que a gente vive para o lado espiritual? É como se fosse uma fuga, Se de certo escondendo. ponto. Sim, sim. Você falou dessa parte, né, de se esconder ou de buscar ali. Eu me via também nessa busca. Várias coisas que você falou também são coisas que acontecem comigo. E eu fui buscar na espiritualidade também um refúgio, né, que muitas vezes a gente não encontra no mundo material, vamos dizer assim. E você fica meio fantasiado, né, com um monte de experiências diferentes que pode vir a acontecer. E às vezes a gente acha e se apega às experiências e cria também um senso de você se sentir meio especial porque você tem umas experiências que o outro não tem, né? Às vezes você vai falar com um amigo, ó, não sei o que, aconteceu lá, e o cara, nossa, mas eu nunca tive isso, né? Aí ele começa meio que te ver como uma pessoa exclusiva, não sei o que, aí o ego entra em cena e a espiritualidade ela começa a ser transformada em outra coisa, né? Então a espiritualidade também tem um ponto que é, vamos dizer assim, perigoso para o ego, né? Nesse sentido. Pra gente não se perder no meio dessa busca, achando que aquilo lá às vezes é o que existe de mais importante. E aconteceu exatamente isso comigo também. De tanto que eu vivi lá, chegou uma hora que eu parei de produzir, né? Queria ficar naquele mundo ali também. E uma vez um mestre meu me falou assim, por que você quer tanto experienciar outras coisas se você está usando esse corpo agora e você tem muita coisa para fazer aqui? Você está nesse corpo porque tem um motivo. E tu quer viver em outro lugar. Se fosse, você estaria lá e não aqui. Aí eu comecei a trazer isso de volta. Eu falei, pô, é verdade. Por que eu quero tantas experiências espirituais ou, né? Sendo que eu tenho uma vida para cumprir aqui também. Nada impede de eu fazer os estudos, autoconhecimento e trazer isso para cá. Mas eu também me vi me perdendo nesse lugar, sabe? Que é fácil. Porque a gente se vislumbra, né? Sim. Com o que existe também. Eu queria trazer a pergunta para os dois, então, aproveitando que vocês têm isso em comum, né? O quanto que isso impacta na masculinidade? O cara que, vamos dizer, que tá dando fuga, que tá buscando espiritualidade, tá buscando crescer, evoluir, mas acaba esquecendo um pouco desse lado terreno, que ele tá dentro de um relacionamento, que ele tem ali sua esposa, sua namorada. O quanto que essa busca impacta? Começando com o Juan. Boa. Não. Falo particularmente, né, da minha jornada, eu percebo que, ou melhor, isso é um princípio dentro da mecânica quântica, da física quântica, que é importante você ter um equilíbrio das energias das polaridades. Então, dentro de qualquer relacionamento, mesmo sendo uma parceria de negócios e tudo, alguém assume uma polaridade, o negócio funciona melhor. Então, no âmbito de um relacionamento conjugal, independente se é um relacionamento heteroafetivo ou não, alguém vai assumir uma polaridade. Só que quando se trata de homem e mulher, quando um assume uma postura, naturalmente o outro, ele vai para o outro lado da polaridade. E como eu fui um cara muito espiritual e percebo que hoje houve uma necessidade também das mulheres buscar essa energia masculina para elas poderem ser escutadas no meio social, né? Que houve uma opressão, né, do feminino. O masculino ele recebe pressão, você tem que fazer isso e aquilo, e tal. E o feminino é oprimido, né, para dentro. Então, para o feminino ter voz, ele começou a trazer essa energia aguerrida mesmo da guerreira, né, que existe, e ela acabou assumindo também muito forte essa energia masculina. E se eu, como homem, ainda venho para esse lado mais sutil, naturalmente eu acabo assumindo uma polaridade mais né? Melhor dizer do que feminino, uma polaridade mais yin. Então a mulher começa a tomar uma postura dentro do relacionamento. Isso dentro da minha observação pessoal e também dentro da oportunidade que eu tive de conversar com diversos outros homens que passaram pela vida, né? Então, com certeza, se você busca esse lado sutil, naturalmente você vai dar mais valor para as coisas que são desse campo sutil e pode ser, talvez, que não é o melhor lugar para o homem se sentir confortável. E pela minha experiência, diversos homens não ficam confortáveis nessa polaridade, porque ele começa até a entrar
em conflito, porque o feminino às vezes vai estar buscando as coisas da casa, vai querer pagar as contas, vai querer. Não que não pode, a mulher pode o que ela quiser, mas ela assume esse lugar e ele inconscientemente ele se sente fraco, né? Porque ele não tem mais essa potência, essa energia. Então, naturalmente, isso vai impactar muito se o homem não entender que ele tem um lugar que ele vai se sentir mais completo, né? Eu trago até uma ideia assim para a gente não ficar do que é certo, o que é errado, mas no sentido de nós somos seres que nós experienciamos a vida pela parte da manhã. Tem alguns animais que experienciam à noite, alguns animais. Se eu mudo a minha natureza, eu começo a estar acordado à noite e durmo de dia, em algum momento essa conta vai chegar, porque a minha natureza, ela não é uma natureza que foi preparada para isso. Então, nesse campo do masculino e do feminino, percebo claramente que se eu estou experienciando a minha vida em outro lugar que não é da minha natureza, em algum momento vai surgir algum tipo de conflito orgânico, espiritual, energético. Uhum. Respondido? Respondido. Então, na minha visão também tem um lado que não sei se acontece com todo mundo, aconteceu comigo também, que você, quando a gente está no mundo espiritual, você e esse autoconhecimento tudo te coloca num lugar onde você não se vê com problemas. Ele coloca você num lugar onde você não compartilha mais também. Você meio que se torna um muro, né? De nada te atinge, né? E às vezes as pessoas têm um certo receio de falar coisa pra você porque você é meio espiritualizado, né? As pessoas meio que te veem como alguém maior, né? Superior. Então tem um lado assim que eu passei que eu só consegui sair disso quando foi apontado pra mim, ó, você não é um muro, cara. Você precisa se abrir, você precisa falar o que você sente, né? Às vezes a pessoa fica até com medo de compartilhar algo com você porque parece que tudo é perfeito pra você, né? Tudo é zen, tudo é paz, né? Não existe raiva, porque eu medito, eu não sinto raiva mais, né? Vai criando esses conceitos. Até eu vi esses dias sobre uma mulher que tava no BBB falando, né? Que sim, se você medita, você não pode ter raiva. Como assim, cara? O que você vai fazer com as suas emoções? Que desde quando meditar vai tirar a sua raiva? Faz parte da energia. E aí o homem, por exemplo, nesse caso, vai entrando num lugar onde eu não preciso mais exercer minha força. Eu me torno mais intelectual. Aí muitas vezes até o feminino que se conecta muito com esse lado intelectual do homem se sente atraída, mas quando ela encontra o homem de verdade, ele não está existindo, né? Encontra a pessoa, não está existindo o homem de verdade, vamos dizer assim, né? Então muitas vezes a espiritualidade cria uma fantasia na mente da pessoa que ela está, assim, se tornou uma barreira e nada me atinge, porque eu estou num lugar protegido, né? E essa é uma das fantasias do mundo espiritual também, onde eu não preciso mais crescer, eu já estou aqui, né? Não preciso mais me vulnerabilizar, não preciso mais, já resolvi, né? Quantas vezes eu já pensei que eu já tinha resolvido questões da minha vida, de repente, pá, problema. Sim. Várias vezes, né? E é por isso que existe até esses mestres também para nos acompanhar, né? Os professores que ajudam você a ter clareza. Porque o caminho espiritual sozinho, ele é perigoso, né? Você tem que ter alguém que já trilhou um tanto desse caminho te guiando ali, porque é perigoso. O ego vai te colocar em situações difíceis, né? E você falou, né, da natureza. Eu lembrei de uma frase, né, de um sábio que eu estudo muito também, o hinduísmo, né? Alguns conhecimentos de lá. E tem uma frase do sábio que fala assim: o que é dia para o sábio é noite para o ignorante. E o que é dia para o ignorante é noite para o sábio. Né? Que às vezes é justamente isso, né? Um lado vive à noite, vive no noturno, né, em festas e tudo mais. E o sábio acorda de manhã, faz suas práticas, né? Sua conexão com o divino, faz suas atividades, começa cedo, né? E vai pro seu dia, enquanto o outro tá chegando em casa e ele dormindo. E é uma outra energia, né? Porque quando a gente fala até de acordar cedo é difícil, Sim. né? Você vai acordar 4 horas da manhã para fazer alguma coisa, você é louco, eu vou dormir, cara, até 8 horas. Só que essa é a fraqueza muitas vezes, né? A pessoa não consegue nem mudar uma rotina de horário para dormir mais cedo e acordar mais cedo e fazer alguma atividade, né? Sim. Você falou um negócio interessante no começo ali, Ed, no teu caminho.
que as pessoas analisavam, o parceiro analisava que você era um cara muito forte, porque estava lidando com a espiritualidade. Queria aproveitar e jogar pro Juan essa questão, porque o Juan trabalha como terapeuta, como massoterapeuta, né? O quanto que impacta hoje na vida do homem, principalmente da mulher também, do ser humano, essa questão de reprimir emoção, de guardar a emoção, porque o homem aprendeu muitas vezes que não, ele não pode chorar, que ele tem que ser forte o tempo inteiro. Quanto que isso impacta na vida? Isso impacta assim como se você vê um rio e você coloca uma represa nele, ele vai morrer em algum momento. Ele vai parar de fluir. Da mesma forma funciona com energia, da mesma forma funciona com emoção. Às vezes, quando falamos de energia, a gente vai muito para esse campo esotérico, mas energia, né, para estar fluindo aqui, para microfone estar funcionando, ter uma energia que está passando aqui. Então, isso é algo muito simples de se perceber. Então, quando eu tenho emoções, ela vai parar em alguma parte do meu corpo, né? A medicina tradicional chinesa, ela usa os elementos para poder falar a respeito de algumas dores, algumas mazelas, alguns sentimentos, eles estão associados a determinado órgão. Então, um exemplo, né? O elemento metal. O elemento metal é pulmão e intestino grosso. Aí, se você ficar muito triste, o seu corpo mesmo ele responde. A pessoa que é triste, ó, ela fica assim, ó, cifosa, né? Ela se fecha, a perna dela fica todo o tempo cruzadinha assim. Então o próprio corpo ele fala. Então imagina que tantas emoções que são reprimidas, que não são colocadas para fora, o tanto que isso modifica a nossa estrutura física mesmo, a nossa estrutura biológica. Dores, né? Às vezes o paciente vem lá, ele estava treinando, aí sentiu uma dor no ombro. Aí ele acha que foi só porque ele fez um exercício errado. Mas às vezes a corda vai arrebentar onde ela está mais fraca, né? Então o exemplo ali da tristeza. A pessoa que tem uma tristeza ali, não compartilha com ninguém, ela não entende, não busca entender esse sentimento, principalmente o homem, em algum momento ele vai ter problema, né? Começa a dar, né, renite, sinusite, as ites começam a atacar. E principalmente esse campo aqui, a gente tem centros energéticos, né? Glândula pituitária, glândula pineal, glândula tireoide, glândula timo, que são vistos no hinduísmo, né, como chakra da coroa, terceiro olho, da garganta, laríngeo, do cardiovascular, cardiorrespiratório, né? Então esse chakra aqui, por exemplo, essas emoções que ficam acumuladas, ele para de funcionar, né? A parte metafísica do corpo. A pessoa às vezes perde a conexão com a vida, essa parte aqui, né? Esse chakra aqui que foi tão ensinado ali pelo Mestre Jesus de perdoar, de amar o próximo, de não julgar para não ser julgados, porque se trata dessa conexão aqui com tudo. Aí a pessoa bloqueia. Chega um momento que esse homem não sabe lidar com essa questão, com essas dores. Muitos a longo prazo, uma coisa que eu tinha até conversado aqui com meu amigo Juan antes de vocês chegarem, que se matasse de uma hora para outra, né, uma emoção reprimida, pô, ninguém ia reprimir essas emoções se acontecesse alguma coisa de maneira mais forte. Mas ela a longo prazo chega um momento que o homem não aguenta. Aí ele não compartilha o que está acontecendo com ele e ele explode. E muitas vezes ele busca até atentar sobre a sua querida vida que te dá a oportunidade de experimentar tudo isso, né? De tanta pressão que é a coisa aqui, né? Então é fundamental a liberação disso e pegar um gancho com o que você tinha falado antes, porque eu me identifiquei muito com quando a gente está nesse campo espiritual, as pessoas começam de fato a olhar para a gente com um olhar diferente, nós começamos até a acreditar que a gente é alguém especial mesmo. E aí a gente para de verdade de compartilhar algumas coisas que estão acontecendo com a gente, porque a gente não é que as coisas não afetam, mas a gente para de dar talvez a mesma atenção para essas coisas como dava antes. E isso também foi acumulando. E eu me percebi nisso durante muito tempo. Foi uns 4 anos assim, que uma frase que a gente usa muito nesse mundo do xamanismo, né?
é pra cima e pra frente. Então uma parte da minha vida foi só alegria, só pra cima, só pra frente. Só que eu não tinha olhado pra mim ainda de verdade por alguns aspectos, até que a vida veio com tudo e me deu uma rasteira assim no auge do que eu me sentia bem com a vida especial, né? E aí foi outra reviravolta de olhar de novo pra minha masculinidade, de olhar de novo pra quem eu sou, foi tipo uma virada. Eu já achava, não, agora eu sou espiritualizado, né? Não tenho mais esse sentimento, enfim. Então ali Mesma tive uma coisa queda de novo. coisa. É a Aí jornada é incrível, né? a gente começa a sentir mesmo, cara. E tem esse lugar, né, que você tá ali crescendo, crescendo, daí chega uma hora que você só ensina pro outro como tem que fazer. Aí nesse ensinar, você se esquece. Você agora não tem mais nada, você só tem o lugar onde você ensina. E aí as pessoas ficam, né, criando essa imagem de, sei lá, você é um mentor, você é um professor, alguma coisa assim. E aí elas não se relacionam mais você com a sinceridade de quem você é, né? Porque você se isolou ali e não saiu mais, se identificou com aquele papel e ficou lá, né? Eu também entrei nesse lugar e fiquei ali, porque é protegido, né? Sim. Você não tem que se vulnerabilizar, porque as pessoas não te veem mais assim como uma pessoa fraca, né? Então por isso que enfraquece o masculino, porque eu não me mostro, né? Eu fico com uma máscara ali atrás, preso ali dentro, sendo que eu continuo sendo um ser humano, né? Não tem o ser espiritual, porque você já é a sua essência. Mas não tem uma outra coisa que vai transformar você, você vai virar num ser todo translúcido, né? Sim. E humanoide, sei lá o que, aqui, né? Vamos dizer. Então essa é a visão que as pessoas me se perdem no mundo espiritual, né? Legal, interessante Pra saber. você, Fernando, pra você, tu percebe que houve alguma mudança ou pra ti foi primeiro o olhar pra tua masculinidade ou primeiro? Diferente, irmão. Diferente de vocês dois, que, né, eu já conheço os dois, tem muita peculiaridade, muita coisa parecida de um com o outro. Essa caminho espiritual eu aprendo, pra mim são dois professores nessa área, né? E igual o Raiz tá falando, não, os caras são professores, não quer ser um professor. Pra mim são professores, né? Aprendo muito, né? Mas pra mim foi diferente. Eu já no começo eu quis fazer grana, fazer dinheiro lá na adolescência. Falei, vou trabalhar, vou empreender e vou pra cima com tudo, pra frente, pra cima, no xamanismo, mas fazer dinheiro. E eu não tinha esse olhar muito pra espiritualidade, né? Apesar de ter sido criado dentro de uma religião também, e me ajudou muito lá no começo, né? Não é olhar pra trás e falar que foi errado, não, me ajudou muito. A religião me ajudou muito também a ser quem eu sou hoje, o homem que eu sou hoje. É lá que eu comecei a fazer trabalho voluntário como um treinador hoje. Eu falo que meu início foi lá, dentro da comunidade, dando encontro de casais, encontro de jovens, encontro de idosos. A Deise também conhecia a Deise. Então, foi uma jornada bacana. Só que eu não tinha parado para trabalhar minha espiritualidade. Até que veio o Covid. E no Covid, quando eu vejo você falando dessa questão do yin yang, do masculino e do feminino, foi isso, cara. Aonde caiu um castelo de cartas. Eu falo, se eu não tivesse ficado uma semana, talvez, internado, eu não seria esse cara que eu sou hoje. Um treinador, um hipnoterapeuta, alguém que trabalha a espiritualidade já há alguns anos, com muita força, com muito amor, e consigo ser mais humano. Eu falo, o aspecto mais prazeroso é esse amor que você falou do Mestre Jesus. É você conseguir sentir em você quanto está fazendo sentido na tua vida e uma felicidade absurda que aquela outra versão do Fernando ali atrás que estava feliz, alegre pra caramba, não conhecia. E por isso que é muito fácil de se perder. Quando eu vejo vocês falando, é muito fácil de se perder porque é algo magnífico, magnético, poderoso. Fala, uau, cara, é muito bom, eu quero viver aqui. Mas ao mesmo tempo eu tenho os dois pezinhos aqui, eu tenho um corpo para sustentar, né? Eu tenho uma família, eu tenho um filho para me direcionar, eu não posso me voltar totalmente para isso ainda, né? Então eu aprendo muito quando você fala, não tiro o olho do mestre, né? Eu procuro trabalhar a espiritualidade todos os dias, mas ao mesmo tempo procuro cuidar muito do corpo, da saúde, do que eu estou me alimentando, de quem está em volta de mim, dos negócios, da área do empreendedorismo, buscando trabalhar principalmente em cima de alguns aspectos que eu considero ainda que não sou tão bom assim, que é a área de planejamento, organização, porque eu fui um cara de muita coragem. Aquele porra louca, eu vou fazer acontecer, deixa comigo, bora fazer acontecer. No Covid, não. Quando eu fui pro feminino que você falou, Sim. eu falei, não, agora eu não quero mais isso. Agora vende a casa, vende os negócios, a vida vai passar muito rápido. E eu comecei a sentir coisas, a ter outras experiências, enfim, comigo mesmo, a começar a me autodescobrir quem eu era de verdade. E nesse mundo espiritual foi onde eu encontrei.
encontrei essa luz muito forte, né? Dentro de mim e acabou despertando essa força. Ao mesmo tempo, tava deixando de lado um monte de coisa. Parei de olhar para um monte de coisa. E comecei a ficar muito, como se fosse mesmo, igual eu falo a expressão do feminino, um óvulo, muito parado, fisicamente falando. Eu parei, talvez, de me exercitar, até como me exercitava antes, a alimentação, eu cortei muita coisa na minha alimentação, que talvez não fazia sentido, tá tudo bem para quem não faz. Passei por uma fase assim também, né? Respeito quem tá, cada um tem uma jornada aí, tá no caminho certo, tudo tá certo, não tem nada errado fora do lugar, assim eu enxergo, tá no teu caminho, só continua, vai indo, que você vai aprendendo, é através das dificuldades, das dores que a gente aprende, é assim que a gente aprende, então a espiritualidade me trouxe muito isso, não tem nada por um acaso, não tem nada por um acaso, o Fernando teve que passar por um Covid para despertar esse lado mais espiritual, só que depois ali de talvez 6, 7 anos, eu senti uma falta daquela força, daquele cara que fazia acontecer e que estava ficando muito oprimido. E a mulher também. A minha esposa já não me tratava mais, talvez, como antes em um aspecto. Ela até gostava desse lado, mas ao mesmo tempo ela sentia também falta daquele homem que dava direcionamento, que tomava conta da rédea. Então, eu busquei trazer esse equilíbrio. E é onde eu me encontro hoje, num lugar maravilhoso, cheio de problemas, faz parte do rolê. O problema vem para mim crescer, é assim que eu trato ele. Mas onde tem um equilíbrio. E eu busco trabalhar esse lado masculino, sim, como se fosse um pouquinho a mais. Assim eu acredito, sabe? Tipo, na matemática. Eu falo para mim mesmo isso e para quem eu atendo. Cara, se eu nasci homem, evidentemente acredito que o meu lado masculino, talvez nesse equilíbrio, se ele tiver ali, e como numa empresa, se você tem 51%, você é o sócio majoritário. E eu que venho do empreendedorismo acredito muito. Se o meu masculino está um pouquinho acima, é bom. Mas se ele sobressair demais, traz um desequilíbrio. Traz um desequilíbrio. E isso é ruim. Para o meu relacionamento, para os meus negócios, para mim como ser humano se desenvolvendo nessa experiência maravilhosa chamada vida, né? Também, aqui eu citei o negócio do corpo, e você é um cara que eu admiro por conta disso, você cuida muito do teu corpo. Eu sei que você cuida da tua dieta, faz exercício, cross, corre, enfim. O que também você pode trazer para os homens aqui, de sendo direto ao ponto? O que isso influencia no homem, na vida do homem? Cuidar do teu corpo, cuidar da tua alimentação. O que isso influencia para o homem hoje? Esse ponto é fundamental. Nós estamos sendo sabotados na nossa alimentação, as crianças estão sendo sabotadas na sua alimentação. A natureza do homem, a gente fala muito a respeito da testosterona, que é algo fundamental. Hoje em dia, como nunca, ela esteve tão baixa. E muito disso por conta dos alimentos que comemos. Tudo que é ultraprocessado, industrializado, é veneno. É veneno para o homem e para as mulheres. Mas falando diretamente para homens, quando você não ajuda o seu corpo a ele produzir isso que é natural, e nem é tão difícil, é só ser um pouco mais humano. O que é ser humano? É você buscar dormir à noite, você acordar com o sol pela manhã, você comer comida de verdade e você se exercitar. É muito simples, porém isso é um ponto fundamental, porque se essa energia ela não está bem equilibrada no corpo físico, vamos ficar para baixo, vamos acordar já sem disposição, não vamos acordar com aquele tesão de eu vou conquistar o mundo, vou fazer acontecer, porque a energia já está baixa. Então tem outros aspectos, além disso do posicionamento, do comportamento, mas quando se trata da natureza humana, para nós ajudar o nosso corpo a ter essa disposição, porque não é natural um homem, dentro de algumas culturas ancestrais, a nível antropológico, ele ficar doente, passar ali dos 50 anos e ele tá literalmente de cama. Isso nunca foi algo normal. Então, a nossa sociedade atual hoje, ela está vivendo um momento que está sendo muito influenciado por várias narrativas, e essas narrativas, elas querem com que a gente consuma cada vez mais a carga tributária, o que faz o Estado ele ser abundante é a grande massa, e muito dessa massa tributária, que é o valor que a gente paga, está em cima dos alimentos, que é o que uma sociedade mais consome. Então você coloca
um estímulo para que a gente possa se alimentar de produtos que não estão vinculados com a saúde natural. Então, esse é um ponto fundamental. Se você não ajudar esse corpo aqui a produzir esses inúmeros hormônios e nutrientes que vão fazer você ter mais energia e mais disposição, naturalmente vai cair a energia. Então, quando eu falo muito a respeito de voltar a pisar na terra, porque se você faz parte da natureza. Quando para mim é muito simples. Eu sou uma extensão de Deus. Vós sois deuses, né? Assim foi falado, né? Que vós sois imagem e semelhança do sagrado, do divino. Para mim, o que tem de mais divino, o que mais representa Deus, é a própria natureza, né? Uma semente que nasce na terra, busca energia do alto, e quando ela está no auge da sua abundância, o fruto dela não é para ela mesma, é para compartilhar. Então a própria natureza ela explica talvez a nossa real natureza, né? E quando eu penso, quais são as coisas fundamentais para a gente? Oxigênio, né? Aqui, como é que eu vou viver sem isso? Oxigênio é representado pelo elemento ar. A terra, que é o nitrogênio, é a nutrição. Como que eu me nutro nessa terra? O fogo, carbono, movimento, né? Exercícios e tudo. Água, hidrogênio, como que eu me hidrato. Então a própria natureza que está intrínseca dentro de cada um de nós, ela nos convida para a gente ter hábitos de seres humanos, né? E o exercício é um ponto também fundamental, porque nunca vivemos tão parados como a gente vive ultimamente, né? As crianças estão lá, de frente para um quadro, recebendo instrução e executando tarefa. Não estão em roda, não estão em contato com a natureza, um olhando para a nuca do outro, não tem mais essa conexão. Quantas horas, quando tu calcula assim, que uma criança até 12 anos de idade ela fica parada, tem até um profissional que fala que a maior prisão que a gente tem é a escola, para as crianças que elas ficam ali. Então, quando você estuda também a evolução ao longo do tempo, a nossa sociedade atual, ela está vivendo essa rotina não tem 100 anos. Então, não deu tempo do nosso genoma, do nosso organismo entender o que está acontecendo. Uhum. Então, é isso que é falado, é ser mais humano, que é se movimentar, é você acordar com o sol e dormir com a lua, é você se alimentar de comida de verdade, que é coisa básica para poder você produzir de verdade essa natureza masculina, né? Que eu estou falando diretamente para os homens. E é algo que eu faço na prática, né? É uma trajetória. Isso daqui não é o estudo acadêmico que ele foi me ensinado. Não, isso daqui é vivência na prática. Também é estudo acadêmico, mas é vivência. É algo muito simples, que aí hoje eu não utilizo nenhum tipo de medicamento, não utilizo, na verdade, alguns suplementos só que eu utilizo porque são suplementos que são para cognição, como magnésio, que é coisas que a nossa água não tem, tudo, coisas que são mais básicas nesse sentido, né? Então, é algo fundamental para todo ser humano, mas principalmente para o homem, porque ele vai ficar fraco, vai ficar tomando várias coisas, várias substâncias, e quando se tem uma solução tão simples, né? Uhum. Uhum. Eu falo que corpo fraco, a mente fica perdida. A mente fica perdida e hoje a gente se encontra assim em uma sociedade onde muita gente não está cuidando da alimentação, não está cuidando do seu corpo minimamente, fazendo exercício, uma corrida e acaba ficando perdido, né? Meio confuso. E também eu vejo muito isso do sistema, que o sistema que a gente, igual você trouxe aqui, que a gente está inserido, eu falo a gente é o próprio sistema, né? A gente aprendeu assim, nossos pais aprenderam assim, como você trouxe, já faz um bom tempo que assim está. Então a gente é o próprio sistema. A gente perdeu o ritual de passagem que a gente tinha ali atrás. Nós homens tínhamos esse ritual. E a falta desse ritual também deixa a gente perdido. Deixa a gente perdido hoje em dia. É um trabalho que a gente tá à frente, o Edson aqui tá à frente também, que é de poder trazer um pouco mais do conhecimento do povo originário, de poder trazer um ritual de passagem para nós homens, onde a gente consegue se achar, despertar essa chama interna e poder analisar com mais profundidade o que a gente está fazendo, com mais consciência, quem eu sou, o que eu estou me alimentando, o que eu estou escutando,
o meio que eu estou inserido. A pergunta, mais uma vez, para os dois, que eu falei, considero dois professores nessa área, o que a falta desse ritual impacta, principalmente nós homens hoje, como sociedade? O ritual, na minha opinião, ele ajuda você a construir uma disciplina, né? Primeira coisa hoje em dia, a pessoa acorda e pega o celular. Vai ver o que tá lá no feed do Instagram, essas coisas. Isso é um ritual, vamos dizer assim, mais destrutivo. Então o ritual, ele coloca você no lugar onde eu tenho que construir uma disciplina de autocuidado também, onde eu estabeleço uma conversa com o que é divino, com o que é sagrado, dentro de mim e ao redor. Então, para mim, de manhã, as minhas práticas sempre estão envolvendo esse momento onde eu acordo e a primeira coisa que eu faço é iniciar esse contato com o meu divino, né? Com as minhas orações, minha conversa, né? O que eu peço para o meu dia. Então, tudo isso começa nessa parte, né? E eu entendo também, né? Por exemplo, quando a gente constrói família, que os nossos filhos copiam nossos vícios, né? Mas os nossos filhos também copiam as disciplinas que nós criamos. Então, se você quer construir algo que vai estruturar principalmente a família com valores, isso começa em você através da sua disciplina, através da construção do seu ritual diário. A forma como você lida, né, com o seu trabalho, como você planeja o dia, tudo bem, a gente não controla tudo, né? Não adianta você planejar lá o seu dia e que alguma coisa vai ser fora do caminho ali. Tá tudo bem. Mas é um ritual onde você constrói esse caminho interno para você ter uma disciplina. Até como você falou, né? A alimentação é importante, é uma disciplina, né? Se livrar das toxinas, desses alimentos que fazem mal, porque é como se você tivesse há uma semana sem comer praticamente, por isso que baixa a energia também, né? Tipo, uma semana comendo um pacote de bolacha, né? Na cabeça da pessoa ela se alimentou, mas Virou uma ficou- bolacha. não, Virou uma bolacha. uma semana comendo bananinha, Virou banana. tu vira uma banana, né? Vai enfraquecendo a pessoa de qualquer jeito, né? Então a disciplina, pelo menos para mim, uma das preciosidades que eu recebi assim do caminho espiritual é essa construção. Eu saí de uma pessoa que dormia 3 horas da manhã, ia dormir 3 horas da manhã, para uma pessoa que começou a dormir 9h30, 10 horas, consegui acordar 4h30, 5 horas, tomar um banho, fazer uma meditação, fazer minha prática, sabe? Depois consegui fazer um exercício, às vezes eu faço exercício em outros horários também, mas é como se o dia para mim tivesse outro valor, sabe? Dá 8 horas da manhã, parece que você já viveu, parece que já é meio-dia, né? Você já viveu tanta coisa ali que te fala, meu, ainda tem muito tempo pra fazer várias coisas. Em geral, a pessoa acorda e fala, não tenho tempo pra fazer nada, não posso fazer isso, aí só faz 10% daquilo que ela se compromete a fazer. E para mim também, o ritual me mostrou o quanto é importante o tempo. Então, meu tempo é o meu maior tesouro. Eu não quero perder meu tempo, né? Não quero perder meu tempo aqui com, sei lá, vendo coisas. A não ser que seja, por exemplo, no nosso trabalho também, às vezes é postar conteúdo, vamos dizer assim. Mas é o trabalho, faz parte. Agora, não ficar ali o dia todo, né? Então, a gente vai construindo isso e esse tempo ele vai se tornando precioso. Então, um ritual, né, que não é fazer trabalho, às vezes as pessoas têm preconceito com a palavra ritual, né? Eu não falo em ritual porque é feio essa palavra, né? Machuca as pessoas, não, ninguém mexe com isso. Ritual pode ser qualquer coisa, né? O ato de você acordar, tomar banho, escovar o dente, tomar café é um ritual, certo? Né? De diferentes formas. Então, o ritual, ele mostrou para mim o quanto é importante o tempo comigo mesmo. E às vezes não é ficar 1 hora também. 5 minutos com você mesmo já é um grande passo, né? E até para quem quer construir um ritual, começa pequeno, né? Vai lá ter um pequeno momento com você de 2 minutos, 5 minutos. Não precisa exagerar, mas começa a criar essa disciplina de você ter o seu momento de conexão, né? Você não acordar direto, tomar um banho e já ir pro trabalho, para você ter um outro momento com você, porque senão você vai se tornando cada vez mais esquecido, né? E você faz um monte de coisas que são para as outras pessoas, e quando a gente fala, tem que fazer algo para mim, você vai ver se tem tempo, né? É tipo uma prática, um processo terapêutico, né? Se der, eu faço processo. Se der, né? Mês que vem eu me programo. Você, não é que vamos dizer assim, o contexto da prática não é bom ou é uma coisa secundária. É que eu sou secundário, né? Ir lá fazer uma terapia não é uma coisa secundária.
Eu me coloco como essa pessoa secundária. Ou, em último lugar, né? Quando der, eu me preocupo comigo mesmo. Então, o ritual para mim mostrou tudo isso. A preciosidade do tempo, o lugar de me colocar como a pessoa mais importante da minha vida, né? Porque se eu não estiver bem, nada vai estar bem ao meu redor, né? Se você tem uma família e você não está bem, a tua família vai cair junto, né? Ou um trabalho, se você é empreendedor e você não está bem, tu vai cair junto, vai levar todo mundo. Então você é a pessoa mais importante. E todo mundo ao seu redor, o seu sistema de vida, se alimenta da energia que você possui internamente. Então, se você está baixa energia, tudo vai enfraquecendo. Essa é a minha visão de ritual, né? Que eu Sim. aprendi de uma forma particular aqui, compartilhando. Legal, bem legal. Porque hoje a gente perdeu o contato com os ritos. A gente perdeu, ou melhor, a gente tem alguns ritos. O exemplo é o rito de formação, né? Onde a pessoa, ela usa ali uma roupinha especial, ela usa um canudo, um chapéu, que tudo isso é simbólico, né? Então os ritos, eles, quando damos sentido para ele acaba se tornando algo que tem um impacto maior, né? Então quando eu penso, né, nas civilizações antigas, eu sou um cara que sou da ancestralidade, né? Então a frase que eu utilizo, que é uma frase que não é minha, que eu escutei em algum lugar, que é: o futuro é ancestral. E Sim. quanto mais eu busco estudar sobre povos antigos, não só no contexto do Brasil, que é os povos indígenas originários aqui do Brasil, mas de todas as civilizações que eu pesquiso, eu vejo que eles tinham hábitos e práticas que, de fato, fazia diferença para um indivíduo, um cidadão de verdade de uma sociedade, né? Que nós fomos criados muito para consumir, não para ser um cidadão. Então isso fez a gente perder esse lado que é sagrado nosso. Então, um ponto que é muito importante, que dentro das pesquisas a respeito da própria masculinidade, que hoje estamos envolvidos em alguns trabalhos que oferecem o homem a passar por um rito de passagem, né? Aí o que é esse rito de passagem, né? É uma travessia. Da mesma forma que alguém se forma, que agora ela está apta a exercer uma nova função, né, na sociedade. Agora você é um psicólogo. Você passou por uma formação. Então acontece não só o processo da jornada de aprendizado, mas acontece um momento específico que gera uma provocação na psique desse ser humano, que ele agora está apto para exercer outra função na sociedade. E a nossa sociedade atual, contemporânea, ela não tem mais esses ritos. As mulheres não passam mais por esses ritos, os homens não passam mais por esses ritos. As mulheres têm um pouquinho mais, né, esses ritos, são os ritos naturais dela, o contato com o sangue, né, a menstruação, a virgindade, aí a gravidez, menopausa, são momentos que a mulher se percebe que está acontecendo o movimento. Agora o homem, ele não tem esse chacoalhar assim, que ele entende que ele não está mais na psique como criança, né? Então os ritos, eles têm um poder fenomenal de fazer esse indivíduo do sexo masculino entender que agora ele não é mais uma criança. E a nossa sociedade, por não ter mais contato com esses ritos, muitas vezes fica infantilizada. E aí vem essa ideia que a criança ela está esperando que um superior diga para ela o que ela tem que fazer. Aí eu fico terceirizando para o governo, aí entra nessas polaridades políticas, que é isso, que é aquilo, ou esperando Jesus voltar, né, para poder tomar uma ação na vida. Jesus me salva. Então, os ritos, eles têm esse poder de mexer na psique do homem que tem um corpo até mais desenvolvido, mas que a sua psique ainda entende que é criança. Então, essa parte é uma parte que cada vez mais é importante nós resgatarmos. De alguma maneira, alguns homens, eles passam por esses ritos de alguma forma. O pai levou ele para fazer uma pescaria, às vezes, e traz um momento para isso. Os ritos, né, que hoje trazem para os homens, e geralmente ele vai perder a virgindade, né, na prostituição. Então,
de certa forma, é também um momento que marca, mas não tem nada de sagrado, né? Uhum. Então, esse lado do homem, quando o homem se distancia do seu sagrado, ele acaba sendo. Eu até uso a frase, né, que é não tirar os olhos do mestre, que é não tirar os olhos do seu propósito, porque o território ele foi projetado pelo inimigo. Então, se você se distrai, facilmente você vai cair na armadilha, né? Então, quando você tem essa conexão com algo que é sagrado, que vai além do superficial, naturalmente você consegue ter uma caminhada mais segura. E aí eu acho que essa foi o último estágio assim para mim até então da minha descoberta que fez muito sentido, que mudou algumas coisas, a autorresponsabilidade sobre o que está acontecendo com a minha vida, que eu posso, que eu consigo. Foi depois dessa busca por essas ritualísticas que me ajudaram a fortalecer mais esse elo, né, com esse lado. Uhum. Queria falar sobre isso também, porque foi o rito que eu vivi, né? De ter sido levado para prostituição, né? Para um prostíbulo nesse caso. E é bem assim, o rito de passagem que você passa é a força que você vai se conectar na vida adulta, né? Então você, nesse caso, são os homens, que foi o meu caso também, que você só busca mulheres, né? Você não busca construir coisas, você busca ter relações, ter relacionamentos, né? Sim. E hoje essa parte assim de levar o homem para esse lugar é muito comum. É entendido que isso é ser homem, né? Eu estava até comentando que eu estava assistindo uma série esse tempo atrás na Netflix, que era um contexto lá de médicos, né? E uma criança de 12, 13 anos, um menino, precisava fazer uma cirurgia nos olhos. E aí pediram para ele qual que era o desejo dele. Realizar porque poderia ficar cego. Ou ele já estava ficando. E aí o que que ele pediu? Eu quero ver uma mulher pelada, né? E aí os próprios médicos ali levaram ele para vários lugares, tentaram mostrar para ele, né? Tentaram fazer esse rito para ele, tá? Até que ele não conseguiu, aí uma das enfermeiras foi lá e tirou a roupa para ele ver, né? Fechou a cortina lá e mostrou para ele o que é uma mulher pelada. Então isso é colocado até na televisão como algo natural. O processo de passagem do homem é esse, atualmente, e tá tudo bem. Mas não tá não, cara. Porque essa é a criança que depois vai ficar perdida em busca de mulheres, de relacionamentos, não vai conseguir estabelecer família porque quer mais, quer mais, quer mais, né? Claro que existem outros problemas também que envolvem isso, né? Falando de uma forma até emocional e heranças, né, da família, mas ao mesmo tempo isso fortalece esse lugar que o homem recebe o rito através de exercer o seu papel sexual com a mulher, né? E de verdade, né, esse outro lugar onde você recebe uma força do seu pai para se tornar um homem de verdade é aquilo que você vai levar para a tua vida, Sim. né? E hoje esse rito Sim. não existe, ou se existe é bem pequeno, ou reduzidos também às aldeias, né, os lugares sagrados que têm esses ritos valorizados até hoje. E, contudo, hoje está surgindo esses movimentos dos homens que realizam essas passagens, mesmo depois de uma certa idade, Sim. né? Então, eu trabalho com os homens, até o que a gente está fazendo aqui, é poder contribuir um pouco com esse rito, né? Às vezes conversando aqui e tal, claro que existe o rito presencial ali na hora, né? Exercendo sua força, sua conexão, sua espiritualidade, vários temas, mas é uma forma também de a gente contribuir para esse rito, trazendo um rito mais em termos de consciência, né? Que eu preciso olhar para mim, eu preciso entender que essa força que eu estou buscando, que às vezes eu nem sei que existe, tá dentro de você e tá guardado aí, né? Só que tem que ter algumas mudanças externas ou talvez internas para depois surgir no externo, que é preciso ser realizado para poder entrar em contato, senão você não vai conseguir viver uma vida na sua potência, né? Na sua força, seguir o seu destino que você recebeu aqui dentro, né? Que não é só também construir impérios, né? Um monte de tijolo e contas bancárias absurdas. Claro que isso também faz parte, mas não é só isso. A missão é muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro ou viver experiências, prazeres. Muito legal o que vocês trouxeram, porque o rito de passagem, eu me deparei com isso alguns anos atrás, quando eu comecei a buscar mais essa força masculina que eu falei que eu tinha meio que desconectado, eu comecei a buscar um pouco de ancestralidade, né? Foi onde, nesse período, que eu conheci vocês, inclusive, né? Por conta do trabalho que vocês realizam. E eu comecei a pesquisar e vi, cara, a gente tinha um ritual de passagem. A vida, assim, eu aprendi que tudo é ritualístico.
Porém, a gente tinha um rito específico para o homem, ali por volta dos seus 11, 12 a 14 anos, que era o ritual de passagem, onde se perdeu. E disso, quem hoje ainda faz, as pessoas que ainda fazem, são os povos originários. Como o Juan trouxe aqui, em volta do mundo, a gente tem alguns povos que ainda têm esse ritual, né, de passagem. Então, tem Joseph Campbell, que foi um grande pesquisador, eu li alguns livros dele, né, e busco sempre estar me aprimorando em cima do conhecimento de Campbell, porque ele foi pesquisar, foi a fundo atrás dos povos, de onde que surgiu, o que isso impactou nós como homens hoje em dia. E foi dali que nasceu, né? Dali nasceu o que a gente chama hoje não de projeto, porque está consolidado, a gente vai para a terceira edição do Forjados para Vencer, que é o movimento que eu e o Juan estamos à frente, que é um ritual de passagem moderno para os homens de hoje em dia. Por que nasceu o Forjados para Vencer? Interessante. Nasceu em cima da minha dor. Em cima da dor dos irmãos que eu tava vendo, que eu tava atendendo. Falei, cara, a gente não teve esse ritual de passagem. E isso foi muito importante. Agora eu queria saber de você, Juan, que conhece a fundo os povos originários, e a gente não conversou a respeito disso com essa profundidade, por isso que me surge essa pergunta. O que o povo originário sabe a respeito do homem que foi esquecido hoje em dia? Tá, é uma pergunta difícil. Mas o que é interessante, assim, é buscar entender que a relação dos povos originários, ela não é uma sociedade que foi criada para o consumo, como eu costumo falar aqui, né? Eu tenho um posicionamento muito político, assim, em relação a o que fazem com a gente, né? De verdade, tornaram a gente um subproduto da sociedade para a gente sustentar os poderes. Então, uma sociedade ancestral, ela é uma sociedade que ela é construída com base na coletividade. E quando um coletivo, ele percebe que se ele perder um dos seus membros, se um dos seus guerreiros ele for fraco, o coletivo todo ele enfraquece, eles fazem o possível para que o seu coletivo, que cada um indivíduo desse, ele se fortaleça. Então, aí é uma chave que, se você tá num contexto como esse, jamais você vai permitir. Vou contextualizar dentro de uma história que eu escutei de um filósofo contemporâneo, o Cortella, que ele teve contato com alguns xamãs, com alguns pajés, e ele trouxe o pajé para conhecer a feira lá de São Paulo. E ele viu toda aquela abundância, o xamã, o pajé estava assim encantado, como pode tanta fruta, tanto peixe, tanta abundância nesse local, encantado mesmo com aquilo, porque quando eles foram lá, ele apresentou, olha, nossas árvores, nossos rios, tudo abundante, é daqui que a gente tem, e aí eles falaram, vamos impressionar esse pajé. Só que chegou certo momento que esse pajé, ele começou a ficar muito intrigado, começou a ficar em silêncio, tudo, e ele fez uma pergunta, né? O que é aquilo ali? Era uma criança que estava lá pegando aquelas comidas que estavam lá no chão. E eles não souberam o que falar. Eles entenderam a profundidade da pergunta do pajé. Como assim? Tanta abundância e uma dessas crianças, desses pequeninos, tá tendo necessidade de comer? O que eles não conseguiram explicar? Então, talvez o que é mais importante desse sistema de vida é que o coletivo, ele é olhado de uma maneira muito forte, ele é transmitido através desse coletivo, ele se veja como uma grande unidade, não só quem está vivo, mas para frente e para trás, né? Se eu fortaleço quem somos aqui, as próximas gerações elas vão ser muito mais abundantes. Se eu honro aqueles que vieram antes, naturalmente eu vou ter mais energia, porque é de lá da ancestralidade que nós somos quem somos hoje, né? Então, a prática de cultivar a relação com aqueles que vieram antes é algo, a higiene pessoal do povo originário. Todos os povos originários, espalhados pelos mundos, eles têm um olhar para aqueles que vieram antes de forma muito intrínseca dentro do seu contexto social. Então, assim, é algo que a gente tem que buscar aprender de novo como se relacionar dessa forma, porque hoje eu vejo uma criança pegando uma comida da rua, eu acho que é normal. O problema é dela com o pai dela, que o pai dela não trabalhou
para conquistar aquilo que hoje eu conquistei. Aí vem a ideia do nosso sistema social de meritocracia, né? Então existe algumas diferenças no nosso meio social que a gente não consegue enxergar, né? E aí vem um ponto do homem ser corajoso, dele olhar para o seu sagrado e perceber que existe outras coisas além do que entregaram pra gente, né? Do que é viver bem no sistema social. E daí vem esse ponto que os ritos de passagem eles são importantes, não foi uma coisa que surgiu de uma hora para outra. O tempo, né? Eles entenderam que certas simbologias elas têm um impacto muito grande. E o símbolo é usado o tempo inteiro com a gente, né? O nosso sistema social usa os símbolos muito mais para provocar a gente para ter determinado tipo de comportamento do que de verdade para fazer com que a gente se encontre com a nossa espiritualidade, né? Ou melhor, hoje são raros, né, os símbolos que a nossa sociedade de fato ela cria, né? Ela utiliza muitos símbolos emprestados de outras culturas, né? A gente vai ver espalhado pelo mundo, os símbolos eles estão apontando uma direção, né? Que existe algo sagrado, algo oculto, sabe? Então, talvez o que a gente poderia aprender com o povo originário é essa relação de comunidade, como um, né? Como uma unidade forte. E que quanto mais, e é essa a ideia que a gente está fazendo aqui, compartilhando para que outros homens que brilhou alguma vez uma ideia que passou pela cabeça, quem sabe toque seu coração e venha fortalecer essa nossa comunidade, porque eu considero assim que eu preciso de outros homens. Foi através de outros homens que eu tive a oportunidade de estar falando sobre essas coisas aqui. Foi através das dores de outros homens que eu tive a coragem de falar sobre as minhas próprias dores, né? Então, esse coletivo que nós somos aqui, ele precisa ser entendido que é uma unidade só, né? Muito bom. Sim. E é isso que a gente está criando aqui, né? Tentar trazer essa ideia do coletivo, da unidade, né? E principalmente, eu até falei para ele, né? O que a energia desse podcast era, tipo assim, ser acessível para um ponto da pessoa se ver ali dentro, sabe? 3 pessoas conversando de forma tranquila e vulnerável, muitas vezes. E que isso não tem nada de demais, que isso é bom, né? Para você crescer. Então essa é a ideia mesmo, a gente poder levar um pouco dessa energia, que muitas vezes fica restrita, ou às vezes a pessoa também não encontra um lugar que isso é compartilhado dessa forma. E essa é a energia do trabalho que a gente está buscando realizar, né? Estamos começando, estamos dando os primeiros passos nessa parte, né? Já fazendo outras coisas, mas vamos ampliar mais isso para que essa comunidade se estenda, né? Sim. E realmente as pessoas possam ver os valores de estar com outros homens, né? O homem vê valor de estar com outro homem, não ter medo de outro homem, ou às vezes receio de estar com homem, ou às vezes achar que estar com homem vai influenciar na minha energia sexual, né? Sim. Tipo assim, como assim um homem se abraça, como assim um homem fala que sente saudade, né? Tipo, Juan, que saudade de você, né? Muitas vezes é difícil dizer isso, né? A pessoa se cala, muda, dá outros adjetivos, outras frases, mas não diz o que sente de fato. Né? Isso aqui é para mostrar isso. Você pode ser normal, né? Você pode expressar o que você sente. Então, essa é a energia que a gente está levando aqui, né? E eu acho que estamos chegando ao final também, né? Estamos chegando ao fim, mas só queria fazer um complemento direcionado. Aí esquece direto ao ponto. A energia do guerreiro que eu vejo quando fala muito do povo ancestral, do rito de passagem, e que foi banalizado pelo sistema que a gente vive. Onde é mal interpretado o guerreiro. E o guerreiro tem isso que você trouxe. De tratar o outro como irmão. De tratar o outro como si. Braço a braço, dando braço ali. Dando a vida muitas vezes pelo irmão que a gente aprende através da religião, da religiosidade, sim, lá da espiritualidade. Mas o guerreiro, esse é um senso de guerreiro que foi perdido. Onde o ritual de passagem você morre uma criança, do seu lado infantil, e nasce um homem guerreiro. Um homem guerreiro é aquele que protege o seu clã, sua família, que dá vida se precisar pela sua esposa, pelo seu filho e pelo seu irmão, como sendo parte do mesmo clã, em senso de unidade. Então é muito poderoso isso que a gente está trazendo aqui, né? Não é à toa que nós temos até no símbolo ali, estava olhando enquanto o Ed falou, uma flecha representando sim o direcionamento, mas também a força do guerreiro esquecida pela sociedade atual que a gente vive. E a gente poder resgatar e usar o sistema que a gente vive a favor da nossa humanidade, despertando toda a força que a gente tem dentro de nós, homens.
em vez de continuar usando a nossa humanidade a favor do sistema. Ligando foda-se e continuando, nos importando um com o outro. Aí chega lá no final da sua vida, na reta final, muitas vezes ali no hospital ou numa cama, e o homem olha e fala, pô, poderia ter feito tudo diferente, cara. Que merda que eu fiz. Então é por isso, para poder cada vez mais nós homens, quanto mais cedo, igual o Juan que despertou super cedo, o Edson também, eu tive ali por volta dos 30 anos essa oportunidade que a vida acredita que dá para todo homem. Em certo momento, olha para você, homem, para tua vida. Traga como referência a sua vida. Que momento da tua vida que você sentiu um chamado e que você não olhou? Talvez volte a sentir esse chamado a partir desse podcast, pode ser? Talvez. Por que não? Direto ao ponto. E sinta esse fogo dentro de você. É hora de despertar esse guerreiro que existe dentro de você. Não só por você, mas pelos seus. Carregando a força da ancestralidade e vivendo a felicidade, uma vida com mais propósito, com mais humanidade. É isso, né, irmão? Quer dar o cumprimento final, deixar aí também uma sua mensagem final para a câmera, para os homens, né? E também passar aí o seu Instagram, fica à vontade. Que legal. Bom, para mim foi um prazer enorme falar a respeito desse tema, é muito honroso mesmo. Eu me sinto muitas vezes um Zé Ruela da vida. Reconheço as minhas fraquezas, as coisas que são baixa do meu ego e cada vez mais buscando desenvolver algo que eu sei que existe dentro, que é uma vontade de ser melhor. E eu desejo que, de alguma maneira, essa mensagem que foi propagada aqui, ela possa tocar o coração, principalmente dos homens. Estamos dando atenção para os homens porque sentimos que é um momento importante da humanidade como coletivo. As mulheres estão fazendo um lindo trabalho de divulgar mais a respeito desse campo sutil espiritual, e nós homens agora devemos também fortalecer mais ainda esse laço, mais esse elo. Então é uma oportunidade de poder conhecer também novos homens através dessa mensagem. Se vocês sentirem no coração de nos contatar, será um prazer convidar vocês a conhecer um pouco também aí do que a gente faz. A gente tem o objetivo e missão de transmitir da melhor maneira possível isso, mas para que você faça uma mudança imediata na sua vida, né? Bom, hoje eu atuo como terapeuta, dou formações de massoterapia e medicina voltada à ótica da medicina tradicional chinesa, atuo com algumas ferramentas dentro desse campo do xamanismo, da ancestralidade, do desenvolvimento do ser humano como um todo, né? Então hoje você encontra meu Instagram, que é a maneira mais fácil de você ter acesso a esse conteúdo, que é Juan Flávio, com mais um O no final. Meu número de contato é de Balneário Camboriú, aonde eu resido e onde eu atendo hoje, 47-997-57-2546. E estou de portas abertas, coração aberto para poder receber a mensagem de alguém, ou minimamente aí receber uma motivação a mais na vida, né? Que são essas pessoas que patrocinam isso que faço hoje e que de alguma maneira me deu um sentido para a vida, né? Valeu, Juan, muito obrigado pela presença aí, uma satisfação enorme, uma honra poder estar diante de dois grandes homens no dia de hoje. Muito obrigado também por passar aqui antes do Edson, para o Edson finalizar pra gente. 3 grandes homens, né? A minha presença com mais dois, resumindo, 3 grandes homens aqui, né? Mas deixar o Edson finalizar aqui, o Edson que é o idealizador, né? Falando aqui do Direto ao Ponto, me convidou para esse projeto que hoje a gente colocou em prática, é algo que a gente está fazendo, tem um sentido enorme, tomara e que isso cresça muito, isso merece cada vez mais ser difundido por você, homem que está assistindo, para os seus. Você aí que tem um conhecido, um amigo que está sofrendo às vezes, com vício, nesse meio onde tem um monte de traição, um monte de gente que querendo passar a perna no outro, para ele poder dar uma nova visão, um novo sentido para a sua vida aí, compartilha com ele esse podcast onde 3, como diz o Juan, 3 Zé Ruela, estão conversando a respeito de um assunto, por muitas vezes esquecido por nós homens, que não é se falado em qualquer mesa de bar.
De repente, nesse podcast pode despertar a força aí do seu amigo, do seu conhecido que está passando por uma dificuldade. Deixa o meu Instagram também para você conhecer um pouquinho mais a respeito do meu trabalho, @Fernando Forjado. Você vai encontrar lá no Instagram tudo que eu ando fazendo, aprontando por aí, inclusive o Forjados para Vencer junto com o Juan. Bom, agradeço, né, a presença dos homens aqui, até o nosso editor que está escondidinho ali. Foi muito rico, né, poder falar com você hoje também, até conhecer um pouco mais também, que eu falei com você pouquíssimo, né? Eu escuto mais o Fernando falar, comentar. Foi muito prazeroso ouvir também a sua experiência, a visão que você tem, né? E a sua idade, porque você também é novo ainda. E você tá vivendo essa energia, essa busca, assim, é muito bonito de ver e já tá ali também ajudando o rito a acontecer, né? Então a gente agradece não só você, mas também o universo por ter colocado essa oportunidade aqui, né? Então, e assim vamos encerrando. Para quem quer me seguir no Instagram, Edson Batista _CFS, né? E só para finalizar, meu recado assim da mensagem é: homens fortes buscam construir valores, homens fortes vivem o seu propósito e assumem o seu destino. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para finalizar esse nosso encontro de hoje. E nos vemos em breve. Isso aí. Tamo junto.